Nessa videoaula falaremos sobre média aritmética simples, média aritmética ponderada, moda e mediana. Então, na verdade, essas medidas que nós vamos falar, sobre as quais nós vamos falar, elas fazem parte, em estatística, do que nós chamamos de medida de tendência central. As medidas de tendência central que a gente vai estudar a partir de agora, elas são conhecidas por esse nome, porque elas tendem a centralizar os dados trabalhados. Elas tendem a encontrar um valor que centralize o conjunto de valores que nós vamos trabalhar. Então, como elas têm essa tendência de centralizar um conjunto de valores, por isso que elas recebem o nome de medidas de tendência central. Bem, a primeira que nós falaremos é sobre a média aritmética simples. Para nós falarmos sobre média aritmética simples, vamos chamar de x uma variável quantitativa, ou seja, uma variável que assume valores numéricos, e vamos dizer que x1, x2, x3 até xn são os n valores assumidos por essa variável quantitativa. Bem, o que a gente denomina de média aritmética simples, que nós representaremos por x barra, que é o x com esse traço em cima, a média aritmética simples desse conjunto de valores que vai do x1 até o xn, ela vai ser a divisão da soma desses valores pela quantidade deles. Como assim? Para você encontrar a média aritmética simples de um conjunto de valores, você vai somar todos os valores e dividir pela quantidade deles. Se eu tenho, por exemplo, n valores, eu vou somar os n valores e vou dividir por n. Isso é o que eu denomino de média aritmética simples. Bem, desse modo então, se nós tomarmos aí x1, x2, x3 até xn como sendo os n valores, a média aritmética deles será x1 mais x2 mais x3 até mais xn dividido por n. Ou então a gente pode escrever utilizando somatório, Eu posso dizer que a média vai ser 1 sobre n, que é para esse 1 sobre n, ele vai simbolizar a divisão por n. Então 1 sobre n multiplicado pelo somatório de cada xi, de cada termo xi, onde esse i vai variar de 1 até n, que é para eu dizer que eu vou somar todos os valores e vou multiplicar por 1 sobre n. É apenas uma outra maneira de representar a nossa média aritmética simples. Bem, o que eu quero que vocês saibam? Toda vez que eu tiver que calcular uma média aritmética simples, é só a gente somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que eu somei. Para isso eu trago um exemplo para que nós possamos entender melhor esse conceito. Um aluno preparando-se para o vestibular, ele fez 12 simulados no cursinho ao longo do ano. Em cada simulado, o número de questões era 80. A seguir, nós temos a pontuação obtida por este aluno em cada simulado. Aí você tem a quantidade de acertos, em cada um dos 12 simulados obtida por esse aluno. Bem, qual a média de acertos desse aluno? Observe que quando eu calculo a média de acertos desse aluno, nós temos aí valores pequenos. Por exemplo, nós tivemos simulado em que o aluno acertou apenas 48 questões, bem como nós temos valores maiores. Nós temos simulado onde o aluno acertou 68 questões. Bem, o que nós vamos ter com essa média de acertos do aluno? Nós vamos ter um valor intermediário, nós vamos ter um valor central. Por isso, então, que a média aritmética simples, ela é uma medida de tendência central, porque ela vai ser um valor intermediário entre o mínimo e o máximo. Vamos lá, então. Como a gente viu, para que nós calculemos uma média aritmética simples, eu vou somar todos os 12 valores que correspondem às 12 notas obtidas por esse aluno durante esse simulado. E, claro, já que eu estou somando 12 notas, eu tenho que dividir por 12. Vamos então pegar aí os 12 quantidades de acerto desse aluno, somando aí as quantidades, divide para 12. A soma das quantidades de acerto dá 684. 684 dividido para 12 dá 57. O que quer dizer então que a média de acertos desse aluno nesse simulado é de 57 acertos. E aí percebam o que eu falei.
Teve simulado que o aluno acertou bem menos questões. Na verdade, o mínimo que ele acertou não foi 61, como eu havia falado, né? Na verdade, o mínimo foi, eu havia falado 48, então falei correto. Teve simulado que ele acertou apenas 48 questões. Teve simulado que ele bombou 68 questões. Mas, em média, a quantidade de acertos dele oscilou em torno de 57 acertos. Por isso, então, a média de acertos desse aluno, em cada simulado, 57 acertos. O segundo exemplo. A média aritmética de um conjunto formado por 10 elementos é igual a 8. O que isso quer dizer? Se nós somarmos os 10 elementos e dividirmos por 10, o resultado é 8. Acrescentando a este conjunto o número 41, ou seja, acrescentando um 11º elemento que é o 41. Qual será a nova média? Vamos lá então. Vamos chamar de x1, x2, x3 até x10 os 10 primeiros elementos aí do conjunto que nós tínhamos. Como a questão fala que a média inicial desse conjunto de 10 elementos é 8, então o x barra é igual a 8. Pegando aí a fórmula da média, eu vou somar todos os 10 valores e dividir para 10. Lembrando que a média é 8. Então, esse 8 vai ser igual à soma dos 10 valores, dividido para 10. E aí você faz produto dos meios pelos extremos e percebe que a soma dos 10 valores será 8 vezes 10, que é 80. Ou seja, a soma dos 10 primeiros elementos do conjunto inicial vale 80. Bem, mas para que eu quero isso? Eu quero a nova média quando eu acrescento a esse conjunto um 11º elemento, e esse 11º elemento é o 41. Desse modo, então, a nova média ela vai ser a soma dos, agora, 11 elementos desse conjunto, dividido para 11. Porque se agora o conjunto tem um elemento a mais, ele vai ter 11 elementos. Então, nós vamos ter que dividir para 11. Bem, o que você vai fazer? A soma do x1 até o x10, eu já sei que é 80. Então, essa soma do x1 até o x10 é 80. Mais o 11º elemento, o x11 é 41. Então, vai ficar 80 mais 41 dividido para 11. Então, você tem aí 121 dividido para 11, que é 11. Portanto, então, a gente conclui que a nova média do conjunto, quando você acrescenta um 11º elemento igual a 41, essa nova média será igual a 11. Falaremos agora sobre a média aritmética ponderada. Antes de nós falarmos sobre a média aritmética ponderada, vamos então lembrar o que é a média aritmética simples. A média aritmética simples é quando eu calculo a média dos valores sem me preocupar com peso algum entre eles. A média aritmética ponderada, a gente vai perceber que vai ter um peso, vai ter valores que pesam mais no cálculo da média do que outros. Por isso, então, o nome de média aritmética ponderada. Vamos lá, então. Então, vamos dizer que x é a nossa variável quantitativa e x1, x2, x3 até xn são os valores assumidos por ela. Só que cada valor desse vai ter um peso, vai ter uma frequência absoluta, vai ter uma quantidade assumida. Frequência absoluta é quantidade assumida, quantidade repetida. Vamos dizer, então, que a frequência ou peso do x1 é n1, o peso do x2 é n2, o peso do x3 é n3, até o peso do xn, que é nn. Bem, definido então cada valor e seu respectivo peso, o que eu denomino de média aritmética ponderada, que também é representada por x barra, vai ser então a divisão da soma de cada produto xi vezes ni, ou seja, vai ser a divisão da soma de cada produto, da soma do produto, na verdade, de cada valor pelo seu peso, dividido então pela soma das frequências. Como assim? Repetindo e tentando ser um pouco mais claro. Para você calcular a média aritmética ponderada, você vai pegar cada valor, multiplicar pelo seu peso, por isso que eu coloquei aí no slide xi vezes ni, que é para representar cada valor vezes o seu peso. Então, na hora que eu pego cada valor, multiplico pelo seu peso, eu vou somar todos esses produtos e divido pela soma das frequências, também conhecido como soma dos pesos. Desse modo, então, a gente vai ter o seguinte.
A média aritmética ponderada desses N valores vai ser, como eu disse, cada valor vezes o seu peso. Então você pega x1 vezes N1, x2 vezes N2, x3 vezes N3, até xn vezes Nn. Pegou cada valor, multiplicou pelo seu peso, soma e divide pela soma dos pesos. Então divide por N1 mais N2 mais N3 até mais Nn. Bem, outra forma de a gente escrever isso é utilizando somatório. Você pode dizer então que a média aritmética ponderada ela vai ser o somatório de cada xi vezes ni, onde o i varia de 1 até n, dividido pelo somatório dos ni's, logicamente onde o i também varia de 1 até n. Seria então uma outra forma de nós escrevermos a média aritmética ponderada. Na prática, o que eu aconselho a vocês? Lembrem que média aritmética ponderada pega cada número, multiplica pelo seu peso, soma e divide pela soma desses pesos. Aí eu trago um exemplo para nós treinarmos sobre média aritmética ponderada. Numa escola, as médias em cada disciplina do primeiro, segundo, terceiro e quarto períodos têm pesos respectivamente iguais a 1, 1, 2 e 3. Ou seja, a média do primeiro período tem peso 1, a média do segundo período tem peso 1, a média do terceiro período tem peso 2 e a média do quarto período tem peso 3. Um estudante na disciplina de matemática obteve as seguintes médias: um 5 no primeiro período, um 4 no segundo período, um 6 no terceiro período e um 10 no quarto período. Qual a média final deste estudante? Pessoal, essa questão ela não é média aritmética simples. Essa questão não é só somar as médias e dividir por 4. As médias de cada período dividido por 4. Por que não é só fazer isso? Porque cada período tem um peso diferente. As notas do terceiro e do quarto períodos pesam mais do que as notas do primeiro e do segundo período. Então aqui se trata de média aritmética ponderada. Então o que você vai fazer? Você vai pegar cada valor, cada nota, multiplicar pelo seu peso, somar e dividir pela soma dos pesos. Desse modo, então, a média vai ficar o 5 do primeiro período vezes 1, que é o peso do primeiro período, mais o 4 do segundo período vezes 1, que é o peso do segundo período, mais o 6 do terceiro período vezes o 2, que é o peso do terceiro período, mais o 10 do quarto período vezes o peso 3 do quarto período. Tudo isso dividido pela soma dos pesos, então 1 mais 2 mais 3. Vamos lá então, os produtos. 5 vezes 1 dá 5, 4 vezes 1 dá 4, 6 vezes 2 dá 12, 10 vezes 3 dá 30. Sobre a soma dos pesos, 1 mais 2 mais 3, que é 7. Agora você pega 5 mais 4 dá 9, 9 mais 12 dá 21, com mais 30 dá 51. Então fica 51 dividido para 7, que vai dar então aproximadamente 7,28. Desse modo, a média desse aluno, a média final desse estudante em matemática é 7,28. Percebam, esse estudante teve médias péssimas. Ele teve, por exemplo, um 4 no segundo período e um 5 no primeiro período. Mas por que a sua média final foi relativamente boa? Porque nos períodos que pesavam mais, ele teve notas melhores. Ele teve um 10 no quarto período, que é o período que tem um peso maior. Então isso, claro, afetou positivamente a sua média final, fazendo ela ficar 7,28. Um próximo exemplo, ainda abordando o conceito de média aritmética ponderada. Um feirante ele vende maçãs de forma que o preço de cada quilograma varia de acordo com a tabela a seguir. Na tabela, temos a quantidade de maçãs vendidas em cada intervalo de tempo. Bem, o que você percebe? Você percebe pela tabela que o preço do quilograma de maçã ele varia de acordo com o horário, né? Até 10 horas, o preço do quilograma era R$ 2,50. De 10 às 11, a maçã caiu para R$ 2,00 o quilo. E de 11 às 12, o preço do quilograma caiu para R$ 1,40.
E aí, claro, você percebe do lado também a quantidade vendida. Até às 10 horas foram vendidos 32 kg, das 10 às 11, 13 kg, e das 11 às 12, 5 kg. Qual o preço médio do quilograma de maçã vendido por esse vendedor? Nós sabemos que ele vendeu maçã de R$ 2,50, de 2 e de R$ 1,40. Então, qual a média de preço? Pessoal, nós temos aí uma tabela com a distribuição de frequência. O que é uma distribuição de frequência? É quando você tem a quantidade de vezes que um determinado valor se repete. Por exemplo, as vendas de maçãs aí até as 10 horas se repetiram 32 vezes, porque foram vendidas 32 maçãs até as 10 horas. Por isso que isso é uma distribuição de frequência, porque mostra a frequência das vendas. Bem, toda vez que nós tivermos uma distribuição de frequência, a média será uma média aritmética ponderada, onde os pesos serão exatamente as frequências, que é exatamente o tanto que se repete. Então vamos lá, trabalhando então com média aritmética ponderada, eu vou pegar cada valor, cada preço do quilograma de maçã, multiplicar pela sua frequência e dividir pela soma das frequências. Então você pega 2,50 vezes 32, mais R$ 2,00 vezes 13, mais 1,40 vezes 5, dividido pela soma dessas frequências, que é 32 mais 13 mais 5. Lembrem, numa distribuição de frequência, as frequências são, na verdade, os pesos da média aritmética ponderada. Bem, 2,50 vezes 32 dá R$ 80, R$ 2,00 vezes 13 dá R$ 26, 1,40 vezes 5 dá R$ 7, tudo isso dividido pela soma das frequências, que dá 50. A soma dos preços, 80 mais 26 mais 7, dá R$ 113, dividido para 50, nós temos então uma média de 2,26. Desse modo, o preço médio do quilograma de maçã vendido por esse feirante, ele foi de R$ 2,26. Bem, continuando as nossas medidas de tendência central, falaremos sobre a mediana. A mediana, que eu represento por ME de um conjunto de valores, é o valor central ou a média dos valores centrais, quando esses são colocados em ordem. Essa ordem pode ser ordem crescente ou decrescente. Então vamos lá. Toda vez que você for calcular a mediana de um conjunto de valores, o seu primeiro trabalho deve ser colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. Se você não colocar em ordem esses valores, a mediana vai ficar errada. Colocados os valores em ordem, o que vai ser a mediana? É muito simples. A mediana é o valor central. Por exemplo, se você tiver uma quantidade de valores ímpar, 5 valores, por exemplo, a mediana vai ser o do meio, que é o terceiro. Se você tiver uma quantidade de valores pares, por exemplo, 4 valores, a mediana será a média dos 2 do meio. Ok? Então é dessa forma que se calcula a mediana. Coloco os valores em ordem, eu prefiro ordem crescente, mas tanto faz. Se a quantidade de valores for ímpar, pego o do meio. Se a quantidade de valores for par, soma os 2 do meio e divide para 2. Ou seja, calcula a média dos 2 do meio. Bem, assim, se o x for uma variável quantitativa, que varia desde o x1 até o xn, e aí percebam que esses valores já estão em ordem crescente, porque x1 é menor ou igual a x2, que é menor ou igual a x3, até menor ou igual a xn. Então esses valores já estão em ordem crescente, como a gente pode perceber. Então, considerando esses valores, nós vamos ter que a mediana dele vai ser, se nós temos até o xn, nós temos n valores. Se esse n for ímpar, você vai pegar o valor do meio. E quem vai ser o valor do meio? Vai ser o valor que está na posição xn mais 1 sobre 2. Por outro lado, se esse n for par, você vai somar os 2 do meio e dividir para 2. E quem são os 2 do meio? É quem está na posição xn sobre 2, xn sobre 2 mais 1. Soma esses dois valores do meio e divide para 2. Isso será então a mediana. Então, de forma bem prática, quantidade ímpar de valores é só pegar o do meio, que é a mediana. Quantidade par de valores,
somos 2 do meio, divide para 2. Lembrando, antes de mais nada, esses valores devem ser colocados em ordem crescente. Vamos lá então, trago aí um exemplo. Qual a mediana desse conjunto de valores a seguir? Então, como eu falei, o nosso primeiro trabalho deve ser colocá-los em ordem, seja crescente ou decrescente. Coloquei em ordem crescente 1, 3, 4, 7, 8. Colocado em ordem crescente, observamos que são 5 valores. 5 é uma quantidade ímpar. Sendo uma quantidade ímpar, a mediana é só tomar o do meio. Quem é o do meio? É o terceiro valor. E quem é o terceiro valor? É o 4. Desse modo, então, a mediana desse conjunto de valores é igual a 4. Vamos para outro exemplo. Os números seguintes, eles representam a quantidade de faltas de um aluno durante o ano letivo nas 10 disciplinas do seu curso. Está aí, então, a quantidade de faltas do aluno em cada uma das 10 disciplinas. Qual a mediana de faltas deste aluno? Bem, falou em mediana, primeiro trabalho, coloque as faltas do aluno em ordem crescente. Está aí, então, as faltas em ordem crescente. O que eu vou fazer agora? Observemos que são 10 disciplinas, então são 10 valores. Isso quer dizer que a quantidade de valores é par. Se a quantidade de valores é par, o que você vai fazer? A mediana, você soma os 2 do meio e divide para 2. Quem são os 2 valores do meio? Como eu tenho 10 valores, os 2 do meio é o quinto e o sexto. O quinto valor é o 4, está destacado aí. O sexto valor é o 5. Então, a mediana você vai pegar o 4, somar com o 5, dividido para 2. Ou seja, isso é 9 dividido para 2, que é 4,5. Portanto, a mediana do conjunto de faltas desse aluno é igual a 4,5. Bem, eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe. Nós já falamos de média, e a média, como eu já expliquei, é uma medida de tendência central também. Só que a média ela é falha principalmente quando nós temos valores muito discrepantes. Quando a gente tem valores muito distantes um do outro, a média ela não é capaz de mostrar com uma clareza maior como aquele conjunto de valores, como aqueles dados variaram. Então é para isso que surge a mediana, porque na hora que ela pega o valor central, né, de um conjunto de valores, ela dá uma centralizada muitas vezes melhor do que a média. E também tem a moda que a gente vai ver logo em seguida, que ela vai servir para nos dizer quem é que mais se repete, quem é que mais ocorre naquele conjunto de valores. Vamos lá então, a moda, como eu falei agora há pouco. A moda, que a gente chama de MO, de um conjunto de valores, ele é o valor que ocorre com a maior frequência. Ou seja, a moda é o que mais se repete. É só vocês lembrarem do dia a dia. Quando é que uma coisa está na moda? Quando todo mundo está usando. Todo mundo está repetindo aquela coisa. Então, a moda, em estatística, é o valor que mais se repete. Bem, assim, se x for uma variável quantitativa, os seus valores variando aí do x1 até o xn, e a frequência de cada um desses valores variando de n1 até nn, ou seja, o x1 se repete n1 vezes, o x2 se repete n2 vezes e assim por diante. O que vai ser então a moda? Vai ser a maior dessas frequências. Então vai ser um termo qualquer nj, que vai ser a maior dessas frequências, onde esse j varia de 1 até n, por quê? Para eu dizer que o j é um desses termos, uma dessas frequências do n1 até o nn. Então, a moda é a frequência maior, é a frequência que mais se repete. Bem, nós dizemos então que o xj, que vai ser então o valor que tem a maior frequência, ele então representa a moda desse conjunto de valores. E claro, eu escrevo que MO, que é moda, é igual ao elemento xj, digo. Portanto, então, recapitulando a definição, a moda de um conjunto de valores é o valor que tem a maior frequência, o valor que mais se repete. Bem, quando uma frequência só tem uma moda, ela é chamada de unimodal. Mas você pode ter, por exemplo, duas modas. Se você tiver duas modas numa sequência, ela é chamada de bimodal. Quando tem 3 modas, trimodal. Quando tem 4 ou mais modas, polimodal. Bem como uma sequência ela pode não ter moda.
Quando é que uma sequência não tem moda? Quando ninguém se repete, ok? Quando ninguém se repete pelo menos 2 vezes. Uma sequência que não tem a moda é chamada de amodal. Vamos lá então para um exemplo, para nós treinarmos esse conceito básico e fácil e muito cobrado no Enem. Determine a moda do conjunto de valores a seguir. O item A traz então esses valores que a gente pode perceber, um conjunto aí de 7 valores. O que você percebe então? Você percebe que quem mais se repete é o 3. O 3 se repete 2 vezes e os demais não se repetem. Desse modo então, o 3 que mais se repete é a moda desse conjunto de valores. E como aí só tem uma moda, essa sequência é dita unimodal. O item B traz então uma sequência agora com 7 valores. Observando essa sequência, você percebe que o 12 e o 13 se repetem mais vezes. O 12 se repete 2 vezes e o 13 também se repete 2 vezes. Desse modo, então, nós temos que a moda é o 12 e o 13. E claro, como essa sequência tem 2 modas, ela é chamada de bimodal. No item C, eu trago então uma sequência com 9 valores. Nessa sequência com 9 valores, você avaliando percebe que ninguém se repete. Cada valor só acontece aí uma vez. Bem, toda sequência que ninguém se repete, ela não tem moda. E se ela não tem moda, ela é chamada de amodal. Dessa forma, a gente finaliza essa videoaula, onde nós falamos sobre alguns dos principais valores, das principais medidas de tendência central.